A geosfera é a camada interna da Terra e vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver. A geosfera tem uma espessura de aproximadamente 6.370 km e é formada por rochas, minerais, magma e areia. Quanto mais nos aproximamos do centro, maior é a temperatura, a densidade e a pressão. A geosfera é formada por 3 camadas concêntricas que estão em constante movimento: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada externa e mais fina da geosfera. Dependendo da região, pode medir de 5 a 30 km. É formada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Na geosfera, podemos encontrar as placas tectônicas, que formam parte tanto da crosta quanto do manto. É uma zona conhecida como litosfera. As placas tectônicas estão em constante movimento, moldando a crosta terrestre. Os movimentos mais fortes das placas tectônicas são os responsáveis pelos terremotos. A segunda camada da geosfera é conhecida como manto e corresponde a aproximadamente 82% do volume da Terra, chegando a 2.900 km de profundidade. No manto, as temperaturas são muito altas, entre 700 e 1.300 graus centígrados, e é por isso que as rochas que formam o manto estão em estado líquido. Se chamam magma. Algumas vezes o magma passa pelos limites das placas tectônicas, chegando na superfície terrestre. É assim que os vulcões entram em erupção. O núcleo é a camada interna da Terra e tem aproximadamente 3.500 km de espessura. A parte interna dele é formada por ferro sólido e a parte externa é formada por ferro líquido e níquel líquido. A temperatura do núcleo é muito alta, de 4.400 a 6.000 graus centígrados. A diferença de pressão e de temperatura do núcleo externo formam movimentos no metal líquido, provocando correntes elétricas que criam campos magnéticos. Você sabia que é graças a estes campos magnéticos que podemos usar alguns objetos, como a bússola, por exemplo? Por hoje é só. Vocês gostaram das camadas da geosfera? Olá, turma, bom dia! Vamos iniciar a nossa aula de ciências. Anotem o código da nossa aula, tá? A53. Depois de assistir o vídeo ilustrativo, sobre a estrutura da Terra, nós vamos responder as seguintes questões. A superfície terrestre é parte interna ou externa do nosso planeta? A superfície faz parte da camada externa, né? Então, marquem o X na camada externa. Número 2. A parte da Terra que oferece condições para o desenvolvimento dos seres vivos é a parte interna ou é a superfície do planeta? Nós habitamos na parte interna, lá onde tem o núcleo, o manto, ou nós habitamos na superfície? Nós habitamos na superfície do planeta. Número 3. Quais são as condições necessárias à vida de vegetais e animais nas diferentes regiões da Terra? Calor e água, ar e luz, luz e calor, luz, calor, água e ar. Todos os vegetais e animais precisam desses 4 nutrientes aqui, ó. Luz, calor, água e ar. Número 4. Pinte esta imagem da estrutura da Terra usando cores diferentes para cada parte. Então, pinta com capricho, escolhe aí 4 cores bem bonitas para você colorir aí a parte da estrutura da Terra. Já na próxima etapa do nosso exercício, está dizendo assim: qual é a parte da Terra que é muito quente? É a parte interna ou a parte externa? Conforme nós vimos no vídeo, quanto mais próximos do núcleo da Terra, mais quente. Então, a parte mais quente da Terra é a parte interna. Letra B. Quando um vulcão entra em erupção, o material quente por ele derramado vem da onde? Vem da superfície ou do interior da Terra? A lava do vulcão vem do interior da Terra, do núcleo da Terra.
Número 5. A superfície da Terra é formada por 3 partes. Associe o nome de cada parte aos elementos que as compõem: litosfera, hidrosfera e atmosfera. Sabemos que a litosfera é a parte composta pelo solo e pelas rochas. Então, você vai procurar a alternativa e vai marcar. Hidrosfera é a parte relacionada aos oceanos, aos rios. E a atmosfera é a camada de gases que envolve a nossa Terra. Então, você vai observar as características e fazer a relação. Número 6. Dentre esses gases encontrados na atmosfera, qual deles usamos para respirar? Pinte o quadrinho correto. Qual desses gases aqui nós utilizamos para respirar? O oxigênio, né? Então, pintem aí, tá bom? Então, essa foi a nossa atividade de ciências, bem simples, tá? Não deixem de fazer a atividade de vocês. Aproveitem o tempo da quarentena para revisar os conteúdos. Observe o seu livro, coloque o seu material em dia. Não esqueça de trazer o material no dia 27 para correção aqui na escola.